paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional hoje. Lembrando que nós estamos aí fazendo, os devocionais baseado no livro Mulheres Extraordinárias da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje vai ser da Eliane Azevedo e o tema é Ela é Impulsionadora e vamos falar sobre Noemi. Vamos orar? Senhor Jesus, eu gostaria de nesse momento, Senhor, te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. E Deus, fale conosco, Senhor, sabe? Toque nos nossos corações sobre sermos impulsionadoras, ó Deus, diante de Ti. E que nós possamos servir de suportes umas para as outras. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bem, o capítulo 13 fala, ela é impulsionadora e a nossa personagem vai ser a Noemi, lá de Ruth. Texto base é Ruth, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Bem, uma das características de uma mulher extraordinária é impulsionar as outras a viverem os seus propósitos. Para isso, é necessário ter um coração submisso ao Senhor e permitir que o Espírito Santo se mova através das nossas vidas. Sabe, irmãs, as nossas experiências pessoais, romperes e superações, elas podem e devem servir para impulsionar outras mulheres dentro do chamado do Senhor. E em nosso tempo, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo para si mesmas, é muito necessário nós trazermos Cristo para o centro das nossas vidas. Me diz uma coisa, você consegue perceber a bondade de Deus e o cuidado dele desde a sua infância, te guardando, fortalecendo e trazendo livramento? Ser uma mulher que caminha com Deus e se permitir ser aperfeiçoada e tratada em suas emoções é simplesmente impulsionar outras mulheres. Nós precisamos entender que falar sobre os nossos desafios, mostrar que o processo ele é necessário e que buscar sabedoria é fundamental, isso não nos diminui, irmãs. Mas isso nos leva a um lugar de ser impulsionadora. Eu queria te dizer que todas nós podemos alcançar as bênçãos do Pai, vencermos traumas, desfrutarmos de uma vida abundante e feliz. Mas para isso nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Noemi, ela é citada no livro de Ruth como uma mulher que foi pressionada por todos os lados. Ela ficou angustiada, sem esperança. Noemi passou por momentos desafiadores nas suas emoções. A Bíblia relata a amargura do coração dela. E mesmo diante de toda a situação que ela viveu, Noemi alcançou o coração de Ruth, a ponto da mesma escolher ficar ao seu lado, mesmo podendo voltar para sua terra natal. E ainda que Ruth soubesse que a realidade que ela ia viver era totalmente diferente da anterior. Eu gosto de pensar, irmãs, que Noemi, ela converteu o coração de Ruth ao Senhor. E a sua companhia, ela acabou por se tornar um refrigério para ela. Sem dúvida nenhuma, Ruth, ela foi misericordiosa em ficar junto de Noemi no momento de maior dor dela. E quando ela compartilhou o seu plano com a sua sogra, ela recebeu uma palavra de encorajamento dizendo, vá! E eu quero te perguntar hoje, minhas irmãs, quantas mulheres você já teve a oportunidade de ouvir ou de aconselhar e impulsionou, aproveitou o momento para poder impulsionar essa pessoa para diante de Deus? Quantas mulheres nós conhecemos, ou quem sabe até somos essas mulheres, que já passaram por momentos de perda, de luto, de desesperanças. Você consegue olhar para a sua volta e ver essas mulheres? Ou quem sabe você consegue olhar para dentro de você mesma e ver essa mulher? Bem, algumas perguntas podem abrir um feixe de luz no momento de escuridão da sua vida. Ou na vida da sua Ruth, se uma Ruth te procurar para poder conversar. E aí essas perguntas são, quem está ao seu lado no momento de dor? O que lhe restou? E como você vai prosseguir? São perguntas bem reflexivas, irmãs, e que pode fazer muita diferença na vida de cada uma de nós. Você pode ter passado por perdas, mas o perigo é você se perder no meio das suas perdas. E apesar das suas dores, a Noemi ela não deixou de ser uma mulher virtuosa.
ela foi acolhedora, sábia, conselheira. Ela teve uma visão ampliada e passou a sua sabedoria para sua nora. E assim, Ruth alcançou a bondade de Deus através de Boaz. Que nós possamos aprender a impulsionar como Noemi impulsionou Ruth. Uma mulher que impulsiona outras mulheres, que tem conselhos sábios e direciona outras mulheres a viverem os seus propósitos diante do Senhor. Sabe, irmãs, às vezes no meio da igreja do Senhor, não somente da igreja, né, trabalhos, né, escola, faculdade, às vezes existe um sentimento muito de competição. Mas eu entendo particularmente assim que não precisa haver competição, sabe? É super possível a gente se completar. A própria palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? O olho é olho, o nariz é nariz, o pé é pé, a mão é mão, sabe? Se todo mundo fosse olho, irmãs, não ia dar certo. Se todo mundo tivesse o mesmo dom, não iria dar certo. Então, que você seja uma mulher impulsionadora diante do Senhor, sabe? Se alguém vier conversar com você, vier te trazer alguma situação, use a conversa para poder levar essa pessoa, para impulsionar ela diante de Deus, para poder levar essa pessoa, para poder viver o propósito dela junto do Senhor. Uma das coisas que eu achei interessante no texto é que fala, né, sobre as pressões que Noemi passou. E realmente, né, irmãs, se a gente parar para pensar, ela sai com seu marido e seus filhos de uma cidade porque estavam passando por uma situação ruim. Eles só não contavam que ao estar nessa outra terra onde eles foram, né, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu as suas posses, ela perdeu tudo. Então, a Noemi, ela foi pressionada por todos os lados. Só que ela conquistou o coração de Ruth. Sabe aquela sogra que é como uma mãe? Então, eu acredito muito que o relacionamento delas duas passou a ser semelhante a isso, a uma mãe e uma filha, de onde você for, eu irei, né? E eu não irei somente porque é o desejo do meu coração, não. Eu irei porque faz sentido para mim te acompanhar, porque você tem sido realmente uma orientadora, uma conselheira diante de Deus, realmente. E obviamente, né, a Ruth, ela foi misericordiosa por escolher ficar ao lado da sogra dela, né, nesse momento de dor. Mas mediante a isso, ela também conseguiu, né, assim, ser ricamente abençoada pelo Senhor aí com um novo marido e uma nova história sobre a vida dela. Então, sabe, irmãs, apesar de Noemi ter passado por momentos assim muito difíceis na vida dela, né, ela não deixou de ser virtuosa, ela não deixou de ser conselheira, ela não deixou de ser sábia e não deixou de ser acolhedora. E como é difícil, às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis que a gente olha tanto para a nossa dor que a gente esquece de olhar para a dor do outro. Então eu gostaria de te convidar nesse dia a fazer essa oração e pedir ao Senhor realmente, sabe, para poder te mostrar como que você deve andar nesse caminho. Bem, e aí eu te pergunto, como vai ser a sua oração sobre a característica de ser uma mulher impulsionadora, de uma mulher extraordinária? Vai ser de arrependimento e confissão, afinal você reconhece que encorajar não é muito a sua área. Vai ser profetizando ou vai ser de gratidão, porque você olha e você sabe que você já tem isso em você de impulsionar as outras mulheres. Na hora da prática de hoje, a escritora nos diz assim: escolha 3 mulheres que você vai passar adiante os princípios da mulher extraordinárias aprendidos até aqui. Inicie o desafio com elas usando a seguinte metodologia: comece onde você está e use aquilo que você tem. Bem, no desafio diário de hoje, reflita e escreva no seu caderno. Primeiro, faça uma lista de mulheres que você admira e escreva pelo menos uma qualidade que elas carregam. Segundo, agora pense em você. Quais qualidades você tem? Descreva. E terceiro, como você pode impulsionar outras mulheres a viver? Como você pode impulsionar outras mulheres através da sua história? E qual a decisão você pode tomar a partir de hoje para ser uma mulher impulsionadora? Entenda uma coisa, minhas irmãs, a sua história, ela vai ser o elemento chave para impulsionar outras mulheres a viverem uma vida abundante diante de Deus. Bem, essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar as características de ser impulsionadora. Declare sobre a sua vida, minhas irmãs: eu serei uma mulher impulsionadora.
E lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser, uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.